E agora chegou o momento esperado de apresentar a nossa palestrante de hoje. Mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos. Muito obrigada por estarem aqui, onde poderiam fazer, né? Estar. Eu sei, todos estão ocupados, mas essa terça-feira, esse horário aqui, tem umas pessoas aqui que não estavam participando, que estão aqui, então devem ser convidados especiais, talvez até da Elmara. A Elmara Ramos. A palestrante de hoje é uma querida amiga, filha também de uma outra querida amiga, a Elda, que a conheci uns anos atrás, ali no Lagoa Bonita, né, ali nas vizinhanças do NASP, Engenheiro Coelho, e assim, uma família maravilhosa, né? O pastor Ramos, a Elda é filha do pastor José Ramos também, e ela tem sido uma benção, ela palestrou conosco já faz um tempo, uns anos, né? Mas ela esteve bastante ocupada, mas essa ocupação assim, foi de uma transformação, né, minha querida? E todos estamos felizes de recebê-la. Então, a Elda, ela tem assim a biografia intensa, assim, maravilhosa. Ela tem uma carreira voltada para o cuidado e desenvolvimento humano. Elmara. E essa baiana de Salvador, que é muito alegre, comunicativa, otimista, determinada, ela, por formação, né, de enfermagem desde 1995, mas ela tem especializações em várias áreas, olha, gerenciamento hospitalar, docência do ensino superior, especializada em inteligência emocional, do que ela vai falar hoje. Então, ela se tornou, né, uma life coach e analista comportamental, mentora. Hoje ela atua o foco dela é no autoconhecimento, visando promover o crescimento integral de cada indivíduo em diferentes dimensões. E ela busca melhorar a qualidade de vida das pessoas, traz um diferencial em seu trabalho de integração nas esferas física, mental e espiritual, considerando e aplicando a inter-relação que existe entre elas. Olha só. Então, desempenha igualmente também a função de intérprete lá onde ela mora. E nas horas livres, ela aprecia ter um bom livro, estar entre amigos, ou em meio à natureza, fazendo hiking. E a gente sabe, eu sei que a Elmara é envolvida em vários projetos da igreja, da comunidade, não se nega, ela não fala não. Então, nós temos aqui uma pessoa assim de alto valor, super capacitada, muito preparada. E eu quero agradecer a Elmara por receber esse convite e estar conosco novamente. Amiga, boa Poxa, noite, como é que está? Tudo bem, querida? nossa, quanta validação, quanto carinho, reconhecimento, eu agradeço, viu? Eu estou emocionada, já que vamos falar de inteligência emocional, das emoções, né? Eu estou muito feliz e alegre de estar aqui. Realmente já faz alguns anos desde a última vez que eu estive aqui, né, Zina? Isso só vem provar o quê? A bênção que seu ministério tem sido, Amém. né? E de permanecer até hoje, para poder abençoar todos vocês e aqueles com os quais vocês se relacionam. Eu digo isso porque, Zina, a minha mãe, Elda, ela está sempre comentando comigo esse momento aqui que tem com você, com todos vocês de oração, e ela sempre passa ou repassa para mim algo que ela aprendeu, algo que a tocou, algo que ela quer pôr em prática. Olha, hoje alguém deu esse testemunho, hoje alguém falou sobre esse tema e foi assim, assado e fantástico. Então, saiba que esse seu ministério ele sai aqui das telas e ele vai alcançando, né, outras pessoas como uma pedrinha jogada no lago, e Deus seja louvado por isso. Amém. Amém. Esse ministério também, eu só queria ressaltar que ele está presente no YouTube, com o nome Diante do Altar, eu coloquei ali o link. E também agora temos uma presença, né, no Instagram com o mesmo nome, Diante do Altar Zena. Procurem lá que tem coisas boas acontecendo por aí. Obrigada. Nossa, que legal saber que está no YouTube, que eu tive algumas pessoas que não iam poder estar e me perguntaram, Então, mas será que vai, né, ficar gravado e tal? Eu é, falei, eu acho que sim, eu sim, torcendo, sim, né? próximo dia está lá, tá? Para Ai, ser que bom. compartilhado, tá bom? Que bom, que bênção. E olha, pessoal, vamos dar lá uma espiadinha no Instagram, que eu já dei uma olhada lá na página do Diante do Altar. Está assim, ó, supimpa, muito legal. Parabéns aí, Zina. E obrigada a todos vocês por me terem aqui hoje, por me receberem, né? Estou vendo alguns rostinhos conhecidos, estou lendo alguns nomes
conhecidos, algumas pessoas das quais eu conheço e tenho sido abençoada de conhecer ao longo da minha jornada, não é? E que estão aqui hoje, que eu estou vendo aí o nomezinho. Puxa, muito obrigada por vocês estarem aqui. E hoje a gente veio falar de uma temática, olha, muito importante, que talvez até a gente não tenha tido ainda plena consciência da relevância desse tema. O tema que envolve inteligência emocional, que envolve as emoções. Será que eu consigo partilhar aqui um slide que eu trouxe, sabe, para tentar facilitar aqui a explanação? Estou mandando aqui o request para Tá vocês. bom, eu já vou habilitar aqui para ti. Ok. E, Tá. então, um pouquinho, né, a Zina falou um pouquinho aí da minha história e como que se deu esse meu despertar para estudar um pouquinho as emoções. Olha, se deu lá enquanto eu era estudante de enfermagem, há uns 30 anos, que foi quando eu me formei, como ela falou aí, né? Comecei a atuar em 1995, comecei a observar algumas coisas de cunho emocional, né? Porque até então o enfoque maior era dentro da saúde física. E hoje eu entendo a importância da saúde física, mental e espiritual e da integração entre essas três e como uma influencia a outra. Então, eu comecei a perceber algumas coisas, vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, já quando eu estava como professora universitária, acompanhando estágio em unidade básica de saúde. Então, a gente ia ali, dava toda a palestra, material, por exemplo, sobre diabetes, né? Atendia ali a população, e eu pessoalmente acompanhava os alunos, e a gente fazia assim, um trabalho primoroso, mas comecei a notar que estava assim, um mês, ou até menos, voltava ali, né? Uma pessoa ou outra com diabetes, todo descompensado, e eu ficava assim, curiosa por entender, né? Porque nós falamos tão bem, tiramos todas as dúvidas, demos todos os materiais, medicação, enfim, todo o suporte e tal, e a pessoa voltava nessas condições. E aí a gente, então, prosseguindo com o trabalho, aqui eu vou resumir a história, eu fui percebendo que havia um componente emocional. E qual era o componente emocional? Uma das coisas pelas quais eu percebi que quando ele estava adoecido, ou a diabetes estava alterada, ou a pressão estava elevadíssima, teve um pico hipertensivo, foi parar no hospital, nananã, quase teve um derrame, e essa história toda que envolve essas situações, ele recebia mais atenção. A pessoa recebia mais o quê? Olhares. Ele era ali o centro das atenções. E aquilo foi me chamando a atenção. E, enfim, fui entrando nesse ramo. E aí, quando eu fui mãe, a gente se vê desafiada, né? As emoções aí para aprender a controlar, a lidar. E eu lembro de um episódio, assim, bem marcante para mim. Eu vou partilhar com vocês, que fez parte do meu aprendizado, para você ver que todos nós estamos dentro do mesmo barco, estamos aqui para aprender, para crescer, para se desenvolver, inclusive nessa área que a Zina teve essa ideia tão bacana de trazer aqui hoje para vocês, que envolve as emoções e a inteligência emocional, né? Enfim, criança ali, seus 5, 6 anos, quando em birra, quem tem filhos ou já teve, cresceram, bateram aço, você sabe como é que funciona a coisa, né? E aí, às vezes, a gente estava tão, né? Eu estava ali tão desgastada e exausta, e aquele menino chorando e chorando no pé do ouvido, e a gente vê que às vezes até ou deduz que é birra, e aquela situação, e aquilo vai se avolumando, e aí a gente chega num limite, né? E na verdade até ultrapassa esse limite. E aí eu comecei, por alguns episódios, eu comecei assim, já no meu limite, falava assim para ele: engole choro. Alguém já falou isso para seu filho? Engole choro, pss, engole choro, já. Fica quieto, mais nada, não quero ver mais nada.
né? Ainda mais se a gente estava em público ou estava na igreja ou em algum lugar, né? A gente sofre aí a pressão de querer aparentar a melhor mãe do mundo, que é o que a gente quer, né? No coração. E eu comecei a falar isso para ele, né? E aí, sabe o que aconteceu, pessoal? Teve um dia que ele levou realmente no literal que eu estava falando. E aí, quando eu comecei a falar assim, agora choro, agora choro. Aí ele começou, sabe o que fazer? Ele chorando assim, e ele foi tentar, minha mãe tá indo aí, ela é testemunha que não, não me deixa mentir nem exagerar. Ele literalmente foi tentando o quê? Engolir emoções, na verdade, né? Que estavam fazendo ele chorar. E quando eu vi ele fazendo isso, quando eu observei, eu botei a mão na consciência, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? O que, que eu estou ensinando para ele? E aí eu fui refletir melhor sobre o assunto. E aí eu fui o quê? Reformular o modelo educativo, né, Zina? Ana Lúcia está aí rindo de como que eu vou lidar com esse bendito no momento desse, não é? Então, olha só, nesse momento, o que, que eu estava educando para o meu filho? Engole o que você está sentindo, que você, a emoção que você está sentindo não importa, não interessa, engole, enfim, em algum lugar e para de chorar, né? Um grande equívoco. Óbvio que tem os momentos que é manha, que precisa de uma disciplina, e aí nessa reformulação que eu comecei a fazer, olha, eu sei, eu imagino que você esteja triste, é uma emoção, que você esteja frustrado, é outra emoção, que você esteja bravo. Então, eu vou te dar um tempo para você se acalmar, tá? Você vai lá no seu quarto, aí você fica lá até chorar tudo que você quer, depois a mamãe vai lá, a gente conversa, tudo mais. E aí foi tão engraçado que tinha vezes que realmente era mãe, que era birra, sabe, Helena? Então, o que que acontecia? A gente tinha um corredor longo na casa que a gente morava, lá em Jundiaí, aí eu lembro, Sandra e Dalva, de uma vez que ele foi chorando, né, para o quarto, e aquele eco, né, que corredor tem um eco danado. O negócio foi diminuindo, diminuindo, quando chegou na porta, ele já falou, mãe, parei, posso voltar? Quem já não passou uma experiência assim de ter que administrar, lidar com assim um volume grande de tensão e de emoções e lidar com um momento que te desafia? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Por quê? Porque isso tem a ver com a sua saúde mental, isso tem a ver com a sua saúde espiritual, e isso tem a ver, sim, com a sua saúde física. E como enfermeira, eu estou aqui para zelar pela saúde de todo mundo dentro dessas três dimensões que enfim, é a área que eu confesso até que eu me apaixonei, eu tento hoje estudar mais e poder ajudar as pessoas até através de sessões de autoconhecimento. Eu tenho até clientes muito queridos que estão aqui assistindo, né? O Rogério, o Vanildo, enfim, talvez eu não esteja reconhecendo um ou outro, mas que legal que vocês estão aqui. Pois é, pessoal, emoções. Que negócio é esse, né? As emoções, elas são também, muitas vezes, até facilmente detectadas pela nossa expressão corporal, porque a emoção, ela influencia no comportamento, ela influencia na tomada de decisão. Então, o que que seria, né, as emoções? Então, bem resumidamente, ela é uma reação que alguém vivencia em resposta a uma situação que ela enfrenta, seja qualquer que for, né? Então, eu estou, de repente, caminhando e pelos meus órgãos dos sentidos, né? Eu olho que está começando a ficar nublado, foi o que aconteceu aqui hoje. Eu sinto na minha pele que tem um vento diferente soprando, eu ouço, e aí logo eu sinto o quê? Posso sentir um arrependimento, posso sentir medo, de repente eu não gosto de tomar chuva, né? Ou tenho medo de trovão. Ou seja, eu estou o quê? Vivenciando uma situação, meus órgãos dos sentidos captam, interpretam e mandam o estímulo que gera uma emoção
um pensamento e um sentimento. E isso gera respostas orgânicas, até instantâneas. Eu vou andar mais rápido, eu vou ligar para, de repente, com quem eu estou para vir me buscar de carro, enfim. Tudo isso, estou falando de uma emoção bem light, né? Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais fundo, viu, Leonardo? Mas eu quero perguntar para você, que emoção você diria que você está tendo agora, nesse momento? Você teve um dia, de repente, de trabalho ou de atividades, de repente você passou momentos estressantes ou momentos alegres, e aí, ó, passou tudo isso durante o dia e está aqui hoje. Com que emoção você veio? Você consegue identificar? Alguém poderia me dizer, de repente, aí um candidato ou candidata, um corajoso ou corajosa aí? Que emoção você diria que você está tendo agora? E daí, pessoal, já vem a primeira constatação. Não sei se é essa a razão pela qual vocês não responderam, ou de repente a timidez, né? Mas a primeira constatação é a dificuldade que nós temos de nomear as emoções, de identificar, de conhecer qual é a emoção que eu estou sentindo, não é? E aí eu quero lembrar vocês, enfim, fazer uma referência, não sei quem já assistiu esse filme, quem tiver netinho, netinha, é um ótimo desenho animado, né? Um filme animado que tem, e que fala muito, aborda muito esse tema de emoções, eu recomendaria. Como é que é no português? Divertidamente, né? E aí conta a história de uma menininha, e aí moram essas 5 emoções que são determinadas como 5 emoções principais dentro dela, e aí a gente vai vendo como que essas emoções afetam o comportamento da menininha. Então, de repente, a gente já poderia começar com esses 5 e a gente ir trabalhando com esses 5 para a gente começar a treinar a identificar nossas emoções. Mas olha só, para vocês terem uma ideia aí do quadro geral, né? Você tem ali no centro o quê? 6, 7 ali emoções, e aí você tem os desdobramentos, né, em termos de sentimento. Então, vejam, e essa foi uma constatação que eu tive quando comecei a estudar, assim, puxa, santa ignorância, né? Então, já começa daí a nossa dificuldade de lidar com as emoções, porque às vezes a gente nem consegue identificar o que eu estou trazendo. Então, essa se chama Roda das Emoções. Se vocês quiserem acessar aí no Google, vai ter. De repente, tem alguém que quer tomar mais consciência das suas emoções, então já estou dando a indicação. E a emoção tem alguns componentes, e já já vocês vão entender por que eu estou fazendo essa viagem aí, meio de definições, né? Que é o quê? É a experiência vivida, a resposta fisiológica e a resposta comportamental. E aí eu coloquei essas figurinhas, por quê? Porque ela expressa uma situação que eu vivi quando eu era criança, morava lá no IAM, né? Estava indo para a aula, e aí estava andando, eu estava numa época, morávamos lá numa época que o colégio estava começando, então tinha muito pasto de para as vacas se alimentarem. E um dia eu estava andando tranquilamente lá para ir para a aula e de repente eu vejo uma vaca olhando para mim assim com uma cara nada amistosa e vocês acreditam que ela me deu um pega? E olha, eu saí o quê? Correndo dali, Solange. Você não tem ideia, Bel. Na hora eu senti o quê? Meus olhos se arregalaram, meu coração acelerou, minha respiração ficou mais acelerada e eu, ó, dei no pé. Saí correndo que nem uma doida para fugir dessa vaca. Pulei a cerca, que eu nem sei como, até hoje eu consegui pular aquela cerca lá de arame farpado, viu, mãe? E me livrei dessa vaca, ou seja, componentes da emoção. Eu estava andando, meus órgãos de sentido, não é? Perceber o quê? Olhei, percebi a vaca olhando para mim, percebi ela correndo atrás de mim, e interpretei, ou seja, essa experiência eu interpretei como o quê?
Medo, a emoção que eu tive, né? Pavor. E logo o meu corpo já interpretou essa emoção, isso já me gerou pensamentos do quê? Você vai se machucar, ela vai para cima de você, ela vai te ferir, né? Você pode até morrer. Ou seja, através dessa resposta, o meu organismo já teve, né, já teve uma resposta fisiológica, já com certeza muita adrenalina ali entrou no sangue, e eu tive uma resposta o quê? Comportamental. E o que que eu decidi fazer? Sair correndo e pular uma cerca. Então vejam como isso é importante. Hoje em dia se fala muito, né, desse termo que é enfrentar, né? Ou que você luta, foge, e agora eles acrescentaram mais um, que é o congelar. Diante de uma situação estressante, diante de uma situação, de uma experiência, né, vivida assim, geralmente a gente escolhe um desses três, né? Ou lutar, ou correr, ou congelar. Graças a Deus eu saí correndo e estou aqui hoje falando com vocês, né? Então, olha só, por que que isso é importante? Opa, vou voltar aqui. Acho que a gente saiu, né? Por que que é importante a gente aprender isso? Por que que é importante a gente saber disso? Entender que isso é uma realidade que faz parte da nossa vida, da nossa resposta orgânica. De onde? Ok. Então, se a gente está falando de emoções e de coisas muito loucas que a emoção leva a gente a fazer, não é? Pode levar a gente a fazer, precisa haver uma saída. E aí Daniel Goleman foi esse que introduziu esse conceito de inteligência emocional, e ele colocou e foi trazendo a importância, o quê? De não só reconhecer, mas de gerenciar as emoções, né? Então, compreender, entender nossos sentimentos e dos outros, nos motivarmos e saber gerir bem essas emoções que estão dentro de nós. E cada um vem trazendo o seu conceito. Mas o que eu quero aqui afirmar para vocês é o quê? As nossas emoções e a forma com a qual a gente gerencia vai afetar, como vocês viram aí, né, na minha história da vaquinha e dos componentes das emoções, vai afetar o seu corpo, vai afetar a sua mente, vai afetar a forma com a qual você se comporta. E mais, vai afetar os resultados que você vai obter frente à forma com a qual você vai lidar com essa emoção ao longo da sua vida, não é? Você vê, a Zina, ela trouxe aqui uma lista de pedidos. E eu fiquei me lembrando, Zina, do verso bíblico que fala o quê? Nesse mundo tereis Aflições. aflições. Aflição é o quê? É uma Hum. emoção, não é? Olha aí, olha. A Bíblia já traz o conceito também de inteligência emocional. Vocês vão ver, ó. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom Ânimo. ânimo. É o quê? Outra emoção. É uma outra emoção. Ou seja, gerenciem de tal forma, vejam que eu venci o mundo, para que vocês se motivem a gerenciar as emoções aflitivas com as quais vocês vão lidar nessa vida decorrente do pecado, decorrente dos eventos, até de injustiça que vocês serão expostos, para que vocês vençam junto comigo, para que vocês tenham ânimo, para que pedaços de vocês não sejam deixados ao longo do caminho, para que a tristeza, o trauma e tudo mais não venha paralisar vocês de viverem uma vida plena, apesar de. E eu não sei exatamente, mas eu percebo que quanto mais a gente volta, né, nas gerações, menos se tinha ou menos se dava importância com relação às emoções. Não é? Quem é da geração aí que homem não podia chorar? Que quem era cristão não tinha medo, não tinha depressão. Não eram conceitos que foram sendo criados e que nos prejudicaram por demais. Quem foi da geração aí do engole choro, não é? Então, nós viemos de um contexto, e aqui não dá para entrar nos detalhes, que de alguma forma foram criando algumas crenças limitantes
que foram nos dando a entender que a mente, que as emoções não tinham nada a ver com a gente, era físico e espiritual. Não que esses não tenham sua relevância, mas nós, de alguma forma, não incluímos as emoções dentro dessa equação. E isso está cobrando um preço, né? Um preço, eu diria, até alto para a gente. Por quê? Porque a emoção que ela... Então, a importância da gente ter esse olhar porque ele afeta várias áreas da nossa vida, que eu não vou entrar no detalhamento aqui desse slide, mas ele não é só um aspecto racional, não é só a inteligência cognitiva que é importante, mas também a emocional. As emoções, elas são sim poderosas, é só a gente olhar aí, ligar a televisão, ler a própria Bíblia, a gente vê como as emoções afetavam comportamentos e afetam o comportamento das pessoas, né? Influi na nossa saúde, no nosso trabalho. Hoje as pessoas, elas são contratadas pelas competências técnicas, né? E elas cada vez mais elas são demitidas por incompetências sociais e emocionais, né? Elas não conseguem lidar ou administrar as emoções no ambiente de trabalho. Isso tem a ver com inteligência emocional, né? E aí a gente também, nisso, a gente se perdeu ao longo da história, né? Que nós também somos emoção. E aqui não estou trazendo justificativas para comportamentos disfuncionais decorrentes de emoções que sentimos ou que o outro sentiu. Mas aqui estamos para aprender e para a gente entender, para explicar, né? E me é muito interessante uma frase que fala que o saber é cognitivo e o fazer é emoção, é emocional. Por quê? Vou explicar. O próprio Paulo fala isso, né? Olha, eu sei o bem que eu tenho que fazer, né? Mas eu não consigo fazer, ou seja, racionalmente, cognitivamente, eu sei, mas eu não sei que troço que acontece que eu não faço, né? Tem um componente do pecado, claro, espiritual, claro, mas tem um componente emocional que às vezes, mesmo eu sabendo que eu não devo agir dessa forma, que não é uma maneira cristã de ser, que não é uma forma saudável de funcionar, de operar, ainda assim eu acabo fazendo. Por quê? Porque tem um aspecto emocional. Na hora do fazer, o emocional, ele tem um papel muito forte. A gente precisa conhecer isso e saber disso, porque senão a gente vai ficar muitas vezes à mercê das emoções. E aí eu vou pegar um exemplo assim muito clássico, as dietas, as famosas dietas que não tem fim, não é? A gente se dava um enfoque cognitivo para a dieta, ou para, de repente, uma desintoxicação, algum tratamento natural, enfim. E aí a gente decidia que dieta ia ser, o que a gente ia comer, o que a gente ia comprar, que horas a gente, né, e tal, nananã. Ou seja, planejamento, raciocínio, né? Mas não nos preparávamos emocionalmente para essa empreitada. Aí na primeira briga que tinha com o namorado, com o marido, com o filho, na festa que ia, naquele churrasco, não sei o quê, eu não tinha o quê? Uma forma coerente, forte de lidar emocionalmente com essa pressão que eu ia sofrer, né, seja minha ou do grupo, e eu cedia. Então, só para a gente entender que uma parte do nosso cérebro é razão, o outro é emoção, e a gente tem que aprender e reconhecer isso. Mas qual foi a tendência desenvolvida? Não é uma desses dois extremos? Ou a gente engole, ou a gente vomita, me permita usar esse termo, não é? Então, nenhuma dessas seria, eu diria, uma forma saudável da gente lidar. E porque a gente engole ou porque a gente expressa desenfreadamente, a gente adoece. A gente muitas vezes tem que lidar com situações e consequências dessa atitude, né? Então, a gente precisa ter um olhar sobre isso.
aprender um pouquinho mais. E aqui é só uma gotinha nesse oceano imenso, né? As emoções, a forma que a gente manifesta, ela é grandemente influenciada por diversos fatores, né? Que eu estou colocando alguns. Eu vou pegar o exemplo, por exemplo, da cultura, não é? Quem que vocês acham que são mais expressivos? Os japoneses, né? Os orientais ou os brasileiros? Quem que logo anuncia e tal? Eu tenho uma amiga aqui que é casada com um oriental, Zina, e é muito interessante, porque ela é baiana, a família é baiana, eu também sou baiana, então quando a gente se junta é aquele. Ah, é. E ele é coreano, e apesar dele estar ali super aberto, e a gente vê, né, assim, como um ótimo anfitrião, é diferente a forma de se comportar. E você veja que a gente não é assim. Você pode ver a criança que a emoção que ela sente é a emoção que ela demonstra. Se ela não gostou, você vai saber que ela não gostou, né? Alguma forma vai mostrar. E aí, às vezes, até pela nossa ignorância, a gente vai o quê? Sorrir, fala oi, nossa, não sei o quê, muda essa cara. E a gente não dá espaço para o quê? Para já educar, que é uma chance, assim, um momento fantástico aí para quem tem netinhos ou filhos ainda pequenos, né? A aprender a gerenciar suas emoções. Mas olha só, agora vamos entrar um pouquinho aqui no espiritual, pessoal. É pecado ter emoção negativa? Eu vou conceituar assim como as negativas, né? É pecado a gente ter raiva? É pecado a gente ter medo? Raiva é uma clássica, né? Eu já vi tanto, não sei vocês, né, Ana Lúcia, Leide, a Ofélia, eu não sei vocês, mas eu já observei como analista comportamental, às vezes a gente tem essa oportunidade, que às vezes tem um irmão da igreja, uma irmã que passou uma situação ali com outro irmão, né? Uma situação conflituosa e está morrendo de raiva, né? E aí a pessoa, num primeiro momento, até expressa, puxa, estou com uma raiva de fulano, né, do que ele fez, o que ele fez e tal. E aí, de repente, não sei se vem um sentimento de culpa, de inadequação, e a pessoa, não, não, raiva não, assim, eu estou muito aborrecida, né? Não, eu estou brava, mas já já vai passar. Então, a gente tem uma dificuldade de lidar e de entender a espiritualidade e as emoções. É pecado, não é? Posso sentir raiva, posso ter medo, posso ter outros sentimentos. Puxa vida, só nesse slide a gente passaria assim o resto do tempo que já está terminando, né? Só para falar de evidências bíblicas, né? Onde está ali evidenciado que de emoções muito fortes que algumas pessoas tiveram, né? Você vê ali Davi, né? Quebra o dente das suas bocas, arranca, Senhor, os queixais, até uma forma poética, eu não sei se isso virou música, assim, né? Porque diz que é salmos, né? E se virou, como é que foi isso? Eu tenho até curiosidade. Mas você vê aí manifestação de emoções e reações fisiológicas, como a gente vê nesse texto aqui de Abacuque 3,16, né? E vocês já pararam para pensar no livro de Lamentações? Que a gente tem um livro com o nome Lamentações. Ou seja, é o quê? É uma resposta comportamental frente ao quê? Emoções. Mas saibam, a Bíblia inteira não é de livros de lamentações, mas existe um segmento que é lamentações, ou seja, na nossa vida, na nossa jornada, vai haver momentos que a gente vai precisar se dar esse direito do luto, do lamentar, não é ficar eternamente ali, mas reconhecer que há uma turbulência de emoções decorrente de eventos extremamente traumáticos ou dolorosos acontecendo na nossa vida, que está nos colocando nesse estado. E é importante a gente reconhecer. Talvez o verso, acho que mais clássico, né? É esse, olha, irai-vos. Olha que interessante. Que esclarecedor. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, você pode irar e não pecar.
você pode ter a emoção tão intensa quanto a ira, quanto a raiva, mas não pecar. Porque o próprio Deus reconhece a legitimidade das emoções, porque Ele nos criou. E nós temos um sistema, vocês sabiam que nós temos um sistema no nosso cérebro, chamado sistema límbico, que é o responsável pelas emoções, pelo processamento dessas emoções? Quem criou isso? Quem foi o nosso Criador? Então, aqui, o próprio Jesus, Deus está legitimando, está reconhecendo, está dando permissão. Olha, você é permitido, você vai ter aflições, você pode ter bom ânimo, você vai sentir medo, você vai irar, mas não peque. Ou seja, gerencie essa emoção de tal forma que você não venha ter comportamentos, que você não venha ter atitudes pecaminosas que prejudiquem a você e aqueles ao seu redor. E aí ele traz um conselho que não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, que nós sejamos prontos em administrar, em gerenciar rapidamente essas emoções, para que o efeito delas não ecoe e não se amplifique. Vocês já viram? E quando a gente tem raiva de alguém ou de uma situação, ou tristeza, e a gente não, por algum motivo, não administra, não consegue, né? Aquilo vai tomando um volume maior, muitas vezes, do que é. Então, olha aí. E aí é só para vocês verem aí que existe esse sistema límbico, eles chamam de red brain, o cérebro vermelho, aqui no cantinho direito, né? Vocês estão vendo aqui essa parte no vermelho, é esse centro de processamento emocional, assim, comprovando que nós temos na nossa anatomia, na nossa estrutura física. Claro que com o pecado a coisa desandou, e daí a gente precisa aprender a gerenciar, daí a importância da inteligência. Mas a gente tende mais a reprimir, especialmente até dentro do cristianismo. Nós, por vezes, desenvolvemos uma crença que tem que engolir a emoção, né? Porque eu sou cristão, é feio. A gente até fala com nossos filhos, né? Não, Jesus fica triste, Jesus fica bravo, Jesus, né? Não, não fica assim, não faz isso. Então a gente vai reprimindo e elas vão causando consequências físicas, porque nossa mente, nosso corpo está intimamente conectado, e isso afeta o nosso espiritual também. Então, começa a o quê? Levar a enfermidades, emoções reprimidas, elas ficam como bombas relógios. Elas não vão embora, tá, gente? Elas ficam dentro da nossa mente, no nosso corpo. A mente conta tudo para o nosso corpo. E me ajudem, eu sei que tem pastores aqui, teólogos, teólogas, me ajudem, porque eu lembro do texto, mas não encontrei ainda aonde, em que livro. Eu lembro da referência da irmã White, minha mãe falava muito até para mim, onde ela dizia o quê? Que 9 em cada 10 doenças seriam de fundo, de cunho emocional. Eu quero achar essa referência. Se vocês tiverem alguma indicação, eu agradeço. Então, nós precisamos dar uma olhadinha, porque está pipocando um monte de coisa, a gente não precisa ser estudioso e nem ler muito para a gente ver que mentalmente, emocionalmente, as pessoas estão ficando muito adoecidas. O corpo está manifestando o que está ali acumulado na mente, né? Então, aqui algumas frases de referências, né? Carl Jung fala o que a gente resiste, eu acho que eu que estou riscando aqui sem querer, persiste, não é? Então, tem coisas que a gente não deveria fugir, não se conformar, mas trabalhar com a nossa mente, renovar para a gente se transformar, para a gente entender melhor, experimentar aquilo que o Papai do Céu quer para a gente, não é? E aí o nosso famoso Freud, né? Que ele falava, olha, as emoções nunca morrem. Elas são enterradas vivas e elas saem de formas piores depois. E a gente está vendo isso acontecer. E eu vou falar mais.
Nós precisamos urgentemente. Deus trouxe essa ciência, Deus está trazendo essa clareza sobre essa temática para a gente, porque é necessário para o fim dos tempos. Porque a irmã White já nos avisa o quê? Haverá um tempo de angústia, que nunca houve antes. Angústia é o quê, pessoal? É uma emoção, né? Angústia. E sabe o que que acontece? As emoções, quando elas não são, faz de conta que aqui que é a parte do cérebro, que é a emoção, e aqui é o raciocínio, cognição. A emoção que ela não é bem administrada, que nós não conseguimos gerenciar, ela vai sequestrar a minha razão. É isso que acontece, a gente chama de sequestro emocional. A gente chega a perder, casos extremos, até a lucidez, o raciocínio. Já aconteceu com você? Fica extremamente com medo, ou raivoso, ou aborrecido, frustrado, ou sofreu um senso de injustiça e parece que não consegue nem raciocinar, né? Já brigou com alguém. Por quê? Sequestro emocional, né? Vou pegar aqui uma clássica história da Bíblia, duas talvez, né? Jesus, quando foi levado, Pedro, ali no momento de raiva e de defesa, foi lá e pá, cortou a orelha do guarda, né? Pouco tempo, enfim, não sei quantos dias da semana, teve lá a experiência de Pedro andando sobre o mar. Ele olhou as ondas, ele teve medo. Medo é o quê? Uma emoção. E ele afundou. Ali a história de Davi e Golias, 40 dias, os soldados ali, olha só o que não é gerenciar, o que ocorre quando a gente não gerencia bem as emoções. 40 dias e não gerencia logo, ouvindo aquele desafio e se sentindo cada vez menor e menor. Eles tiveram medo. Medo é uma emoção. Ficaram paralisados. Então veja que a Bíblia está repleta de exemplos. Adão teve medo e fugiu. Então, nós precisamos, é importante para a gente, para que nós possamos ter raciocínio, a nossa mente possa estar clara, para que Deus, o espiritual, possa atuar em nós, que é através da mente, né? Então, um dos trechos que eu traduzi para a conferência geral, ali dentro de um projeto que eles chamavam de Youth Alive, eu achei tão interessante que ele trouxe esse trecho, eu peguei e coloquei aqui, né? E vejam, as emoções podem ser muito dolorosas, especialmente quando não permitimos senti-las. Especialmente quando não permitimos senti-las. Quando permitimos que as emoções sejam expressadas, notaremos que não foram elas que nos causaram dor, mas a nossa rejeição a elas o tempo todo, que é do Ministério de Saúde da Conferência Geral, um dos projetos deles. Precisamos aprender a reconhecer, a identificar e a gerenciar as nossas emoções para que tenhamos saúde, para que tenhamos o que? Deixemos nossa mente com livre acesso para a atuação divina, não é? Mas aí eu pergunto para vocês, e Jesus? E Jesus? Para a gente já ir encerrando aqui. Como é que Jesus está nessa história? Jesus também tinha emoções, né? Ele chorava, ele Jesus. tem olhares de compaixão. Ele também se irou lá, né? Quando os mercadores estavam usando o templo, a gente viu Jesus ali expressar um sentimento inesperado É, às vezes, né? é. E veja, ele se irou E e ele não pecou. pecou, sim. Olha que interessante. Eu vou partilhar aqui um texto, né? Um trecho da história de Jesus. Olha que interessante, com isso nós vamos encerrando. Jesus tinha emoções? O que vocês acham? Jesus sentia emoções? Jesus expressava emoções, inclusive as de cunho negativo? Sim. Jesus pecou por ter tido emoções? Não. E como que Jesus lidava?
Qual exemplo? Eu vou utilizar aqui um que para mim é um exemplo assim, muito grande, que está em Mateus 26, que é ele lá no Getsemane. Olha a expressão aqui para adiantar, eu já pus o texto. Olha a expressão que ele colocou aqui, olha. Começou a entristecer-se e angustiar-se, né? Quando ele levou ali Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Aqui na nova linguagem de hoje fala assim: então Jesus foi levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Isso é o quê? São emoções. E aí os versículos seguem e aí ele fala o quê? A minha alma está triste até a morte. Gente, isso é intensidade, isso é talvez angústia, medo, desconforto, tristeza, não é? Está triste até a morte. E ele pede: fiquem comigo, por favor, fiquem comigo. E aí a gente sabe muito bem a história, né? E Jesus não teve esse apoio dos amigos, mas você veja que nessa história já nos dá dicas de como nós, e que envolve a inteligência emocional, como nós podemos gerenciar. Primeiro, Jesus reconheceu a emoção presente nele, né? Triste, angústia, tristeza até a morte. Ele não negou, mas ele confirmou, ele reconheceu e ele verbalizou. Olha só. E ele teve uma atitude de acolhimento também, de entrar em ação. Ele foi o quê? Pedir ajuda aos amigos. Venham, orem comigo. Falou com o pai: pai, é fácil de mim esse cálice, não, não, né? Vigiem comigo. É uma outra dica, né? Vigiar é o que é autoconhecimento, autoconsciência, autopercepção, estarmos alertas, estarmos lúcidos. Então, você vê aí Jesus nessas próprias atitudes, né? E a busca, obviamente, do Pai. Porque haverão momentos, e talvez vocês já passaram por eles, em que mesmo a gente tendo família, mesmo a gente tendo amigos, pode ser que esses faltem, pode ser que esses falhem, mas Jesus nunca falha. Então nós precisamos estar assim conectados e ligados à videira, né? E para encerrar, né, a gente viu aqui a importância, a existência das emoções, a importância da gente conhecer, da gente identificar, da gente gerenciar. Então, como que a gente pode fazer? Aí eu trago uma dica: comece a ver que emoções você tem com mais frequência. Repete no final do dia, ali anota ou conversa com o companheiro ou companheira, né? Começa a refletir como você lidou quando você passou por aquela emoção. Mas assim, fechando, é a dica para você aumentar as habilidades de gerenciar as emoções. Identificar o que levou àquela emoção. O que levou você a se aborrecer, né? Ficar bravo com seu filho? O que levou você a ficar triste com uma notícia ou com uma situação que te aconteceu? Qual foi o gatilho? Né? A gente precisa reconhecer. Qual foi a emoção que eu senti? Eu senti raiva, eu senti tristeza, eu senti nojo, eu senti alegria, mas aqui a gente quer dar o enfoque no gerenciar das emoções de cunho negativo, né? Eu senti o quê? Desconforto, eu senti tristeza, o que que foi? Que pensamentos eu tive? Ai, nunca vou conseguir. Ai, falhei de novo. Ai, essa pessoa, olha, ela inferniza a minha vida. Os pensamentos também alimentam as emoções, né? E você veja que o quê? A reação do corpo. Veja que ali no Getsemane, qual foi uma reação bem evidente que a Bíblia traz? Jesus suou gotas de sangue. Olha a influência do peso da situação que ele estava vivendo, que estava gerando emoções e que estava gerando reações o quê? Fisiológicas. Então é isso, gatilho,
qual é a emoção, pensamento, como o meu corpo está reagindo, eu estou com falta de ar, eu estou tremendo, eu estou suando frio, né? Eu estou com as pernas bambas, eu estou com frio na barriga. E aí a gente procura o quê? Gerenciar, trazer para a realidade, né? Isso é real, isso de fato é verdade, não é? Eu preciso estar nesse lugar. Enfim, aí tem várias técnicas, né? Você pode orar, você pode jejuar, você pode se recolher, né? Especialmente quando vem a emoção raiva, você não precisa lidar ali na hora. Se recolha até se acalmar, tomar um copo d'água, enfim, caminhar. Há diversas formas que você pode escolher para gerenciar. Isso sempre em parceria com Deus. Para quê? Para que a gente possa destruir, amigos, para destruir qualquer argumento, qualquer pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E hoje aqui a gente parou um pouquinho para ter um pouco mais de conhecimento que vem de Deus nessa área. E levar cativo o pensamento, para torná-lo obediente, porque o pensamento gera emoções e sentimentos. E esse pacote vai resultar numa tomada de decisão, numa tomada de ação. E a repetição gera um hábito. Então você veja como que isso é importante. Mas nós temos a Jesus, nós temos esse nosso fiel companheiro, né? Esse nosso analista comportamental que avalia, analisa nossos comportamentos, é o nosso coach para a nossa vida, é o nosso mentor, nosso psicólogo, nosso salvador, é nosso amigo, é tudo aquilo que a gente precisar, nós temos nele, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. E eu oro a Deus que vocês sejam vitoriosos também nessa área em que todos nós precisamos crescer e que vocês sejam vitoriosos ao gerenciar suas emoções, porque vejam que no mundo em que nós vivemos e nós sabemos que emocionalmente a coisa só vai se intensificar mais. As pressões e as demandas de cunho mental e emocional estão cada vez maiores, não estão? Estão ou não estão? Você percebe isso, Maria Aparecida? José Leôncio, meu amigo. Você está percebendo isso, Sandra Mara? Então é urgente a necessidade da gente parar um pouquinho, aprender e crescer nessa área de inteligência emocional. E essa foi a área que eu me apaixonei, Zina. E como um agente de saúde, e saúde não só física, mas mental e espiritual, eu vejo a grande relevância de trazer esse tema e a interligação desse tema com essas dimensões, né? Física, mental e espiritual. E desejo que vocês, o quê? Sejam bem-sucedidos ao gerenciar suas emoções. Que Deus os abençoe. Amém, amém. E olha, alguém colocou aqui, foi colocado no chat, aqui do lado, que aquela menção de Ellen White, que 90% das doenças são causadas por situações emocionais, está em Tô testemunho. vendo! É volume 6, o Testemunho Seleto, páginas 4444 e depois a 1882. Muito obrigada, né? Muito obrigada, MPA, não sei quem é, mas Também nossa, eu estava fuçando. E vocês veem que importância, gente? 90%, 90% é de cunho emocional. É urgente, até para a gente ter mais saúde, mais longevidade, mais qualidade de vida. A gente aprender a utilizar e ter inteligência emocional. Sabe aquele dizer, Elmara? Conta até 10 antes de reagir? É, não? Mas Também serve. também serve, né? Mas às É. vezes as situações são tão, né, intensas que não dá para chegar nem no 5, né? A maioria das pessoas reagem imediatamente, né? É. Às vezes, né, a gente precisa realmente, né, ter essa habilidade de gerenciar nossas emoções e que possamos contar com a ajuda de Jesus, né? O fruto do Uhum. Espírito Santo, não é? Sim. Manifestado na paciência e no domínio próprio, esse domínio próprio aí, que chega, né? A ser, mas hoje está se falando tanto em inteligência artificial, né? Quando você me falou que está nessa área de inteligência emocional, eu falei, vamos ver, vamos interagir aí.
é onde entramos, né, com essa inteligência emocional. É muito importante, É, porque nós sim, vemos, assim, pessoas altamente, assim, com formações acadêmicas, né, altíssimas e sem inteligência emocional alguma. é, é, Então, onde estamos, né? Então, que Deus é, nos ajude, não são só as pessoas, mas todos nós, que Deus nos ajude sim. e que possamos cada dia ter mais comunhão com a fonte, né? Hum. Dessa sabedoria e do domínio próprio. Uhum. Deus nos abençoe. E você foi maravilhosa. Muito obrigada Amém. por estar Obrigada aqui eu. conosco. Tá muito bom te ver, né, te ver novamente e Aham. aqui, estar aqui nos ajudando com esse tema tão relevante hoje. Você pode fazer uma oração, querida, final, para que Sim, claro. continuemos aí com essa bênção sua. Tá joia. Oremos. Querido Deus, nós agradecemos, Senhor, porque por mais uma vez, mais um momento de oração aqui, o Teu Espírito se fez presente, trazendo conhecimento e conhecimento relevante, vindo do Teu trono de graça. Para nós, algo importante que nós precisamos aprender, que nós precisamos crescer e que nós aqui queremos decidir fazê-lo, Senhor, mas contigo. É tão difícil, às vezes, gerenciar as emoções, a gente consegue nem identificar o que que a gente está sentindo. É uma área tão complexa, talvez para alguns, ó Pai. Nos dê a motivação, nos dê a inteligência para nós buscarmos aprender mais, para entrarmos em ação e dessa forma lidar com as nossas emoções de maneira saudável, transformando a aflição em ânimo para continuar, em esperança, para não desistir, não permitindo que o ladrão roube de nós a alegria, mate os nossos sonhos, né? E destrua as nossas relações, ó Pai. Porque tu vieste, mas eu vim, e vim para que tenham vida e vida em abundância, ó Pai. Nós desejamos isso, queremos, pela graça, desenvolver e aprender a teus pés. Seja com cada pessoa aqui, cada uma tem uma história, cada uma tem uma luta, talvez interior, algo que a aflige, que a preocupa, que talvez a faz se sentir triste, com medo ou sem esperança, ou até com raiva. Ó Deus, venha acolhê-las, orientá-las, que elas também se permitam esse acolhimento, se permitam gerenciar e se dar o espaço e o tempo para aprender, para crescer, para viver em abundância, Pai. E aqui me despeço de Ti, nos despedimos de Ti, ó Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, mas também, Pai, demonstrando o nosso desejo de sermos cada vez mais semelhantes a Ti, de andarmos do Teu lado. Obrigado, obrigado, Deus, porque o Seu amor não tem fim e Ele nunca desiste de nós. Muito obrigado, Pai. Me despeço, nos despedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querida Elmara. Amém. Amém. Oremos aqui, tá? Eu sempre peço oração pelos palestrantes, mas a Elmara é uma querida amiga, ela tem tantos planos na vida dela, esperando planos serem realizados, né? Sim. Sonhos. Então, que Deus e olhe com, sabe aquele olhar carinhoso, porque você é maravilhosa, Ah, tá? E obrigada. Ele realize, tá? Conforme os propósitos que Ele tem para a sua vida, querida. Amém. E que você Amém. continue sendo usada, tá? Amém. Você foi Que essa noite. bênção. Obrigada, viu, Muito Dilma? obrigada.